Olá, olá, gente boa. Estamos entrando aqui diretamente ao vivo. Olá, gente. Esperar o pessoal entrando. Sejam todos bem-vindos. Bem-vindos à nossa live de hoje. Muito bom ter vocês por aqui. Vamos aguardar só uns minutinhos algumas pessoas entrarem. E desde já agradecer a todos vocês. É muito bom ter a participação de vocês. É muito bom ver todos vocês aqui. E à medida que a gente for desenvolvendo a live, para aqueles que ficarem mais até o final, eu faço questão aqui de citar cada um de vocês. Se você puder dizer aí de onde você está acompanhando essa transmissão, se você puder comentar aí de onde você está acompanhando a transmissão, se está chegando bem para você, se está chegando bem aí a transmissão para você, se está chegando bem a live, se está me ouvindo bem. E hoje eu quero ter um bate-papo bem legal aqui com vocês. O objetivo é a gente fazer um bate-papo mesmo, né? Abrir aqui, inclusive, um determinado período para que a gente possa responder aí algumas perguntas. A ideia do tema, a ideia da temática, apesar de ser uma temática um pouco polêmica em alguns aspectos, mas eu quero trazer aqui alguns princípios bíblicos em cima daquilo que a gente vai estar falando e deixar já de antemão um abraço a todos os meus amigos. Eu vi aqui meu amigo Gildásio, Deus abençoe meu amigo Rodrigo também. Eu estive hoje na imobiliária Osana Imóveis, imobiliária do meu amigo Gildásio e o Rodrigo que trabalha lá também, uma benção, muito obrigado. Então vamos lá, gente, o pessoal vai entrando. Como o objetivo aqui é a gente fazer uma live bem dinâmica, o objetivo aqui é a gente fazer uma live bem prática, eu, em primeiro lugar, gostaria de fazer aqui uma breve introdução, porque alguns de vocês talvez me conheçam, mas muitos podem não me conhecer. Então, dizer para vocês que o meu Instagram, as minhas redes sociais, por muito tempo eu usei bastante, somente no cunho ministerial, mas ao longo que o tempo foi passando, surgiu a necessidade de, com a mudança do mercado, né, principalmente o mercado digital, da gente desenvolver também o nosso trabalho através das redes sociais. E por muito tempo até gerou um certo conflito. Por muito tempo algumas pessoas até não entendiam, em alguns momentos falava-se muito de negócio, em outros momentos falava bastante de ministério, então parecia que a rede social estava dividida. E na verdade não é que ela estava dividida, é porque de fato isso se confunde com quem eu sou. Então os conteúdos que tem na rede social estão muito ligados àquilo que eu faço, àquilo que eu sou no meu dia a dia. Então, muito prazer a todos vocês que porventura estão aqui, que eu não tive o privilégio de conhecer pessoalmente. Eu sou Cleverson Lacerda, eu sou cristão, eu sou pastor hoje auxiliar da Assembleia de Deus Ministério de Perus, congrego na nossa sede, na sede do ministério, que hoje é um ministério que tem presença em todo o mundo. Sou contador de profissão, então sou formado em contabilidade, tenho pós-graduação em gestão de negócios, em auditoria. Iniciei a minha carreira na contabilidade ainda muito cedo, muito jovem, e depois me desenvolvi muito na auditoria, onde fui profissional das maiores empresas do mercado de auditoria e de consultoria. É um mercado bastante monopolizado, então nós temos basicamente 4 grandes empresas. Então eu trabalhei nessas grandes empresas, cheguei até o cargo de direção e há 10 anos resolvi empreender, iniciando meu negócio também nessa atividade, não só englobando a auditoria e contabilidade, mas também a consultoria empresarial em todos os leques dessa consultoria empresarial, seja societária, tributária, de planejamento. Então eu me desenvolvi bastante nessa área, mas nunca perdendo a essência da auditoria e muito mais que isso, identificando claramente quais são os valores que nós defendemos como cristãos, eu principalmente como pastor. E hoje eu posso dizer para vocês com uma experiência de causa, vale a pena a gente transferir os valores que a gente aprende todos os dias dentro de casa ou na igreja, aplicar eles também nos nossos negócios. Eu entendi que a partir do momento em que eu consegui ver no meu trabalho um propósito de vida também, de transformar a vida de pessoas, de transformar negócios, de gerar oportunidades, de gerar emprego, de gerar prosperidade,
eu entendi que eu estava também cumprindo o meu propósito, o meu papel como cristão e mais ainda o meu papel como pastor. E aí eu resolvi fazer essa live aqui com vocês hoje. Eu confesso para vocês que eu tenho muita dificuldade. Para mim ficar aqui olhando aqui para a câmera é terrível. Mas eu vou fazer todo o meu esforço para tentar me concentrar aqui, primeiro na temática e me concentrar em vocês, em especial todos vocês que tiraram esse tempinho para estar aqui nesse bate-papo com a gente, tá bom? Então, vamos lá, uma breve introdução então. Eu construí uma série de mensagens, eu posso assim dizer, porque eu comecei a perceber que no mundo em que nós vivemos hoje existe um desequilíbrio muito forte. A gente vive uma geração extremamente difícil do ponto de vista emocional, do ponto de vista social, do ponto de vista econômico. Ainda há uma desarmonia, um desequilíbrio muito grande. E eu entendo que é nosso papel como influenciadores cristãos usar o conhecimento que nós temos, ao invés da gente ficar entrando em embates, em discussões, e vocês vão notar que eu praticamente não entro em embate, eu não entro em discussão, eu não entro nessas jogadinhas de internet. Acho que ao invés da gente usar todo o esforço que nós podemos fazer, todo o nosso conhecimento para entrar nesses embates, nós deveríamos entrar para gerar informações e gerar informações relevantes. E eu acredito, assim como meu amigo pastor Fernando Cardoso, que entrou aqui, um exímio ensinador, um exímio pregador, um escritor de mão cheia, eu entendo que a única forma que nós temos de mudar o estágio atual que nós estamos vivendo é promover uma elevação de consciência nas pessoas e resgatar alguns valores que foram perdidos ao longo do tempo. Alguns princípios se perderam. E aí talvez você me pergunte, pastor, por que o senhor escolheu fé e trabalho para esse primeiro bate-papo, para essa primeira live com a gente? A gente nunca viveu em uma geração em que o trabalho é tão condenado como ele é condenado hoje. Note que as pessoas hoje elas buscam por independência financeira, porque todo mundo hoje quer. Vamos listar aqui, independência financeira. Então a pessoa quer ganhar dinheiro, não tem problema nenhum em ganhar dinheiro, gente. Eu gosto de ganhar dinheiro também. Então assim, mas as pessoas querem ganhar dinheiro, mas elas querem fazer dinheiro a qualquer custo. As pessoas querem gerar riquezas, construir riquezas, sem esforço. Ou com o mínimo esforço possível. É o que eu costumo dizer, é o mínimo esforço possível. A gente vive uma geração que eu jamais vi, que é uma geração de uma insubordinação tremenda. E aí eu identificando alguns gargalos, identificando algumas dificuldades que eu mesmo tenho no dia a dia. Eu tenho essa dificuldade como empresário, como empregador. Eu tenho uma empresa que gera empregos, que eu tenho lá dezenas de profissionais trabalhando todos os dias, eu gero emprego todos os dias. E eu comecei a perceber que, resgatando alguns valores do meu passado, eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade, gente. Com 9 anos de idade eu já trabalhava. Com 9 anos de idade eu coloquei na minha cabeça que eu ia ser vendedor. E acredite, eu fui vender veneno. 9 anos de idade eu virei vendedor de veneno. Eu vou até contar essa história que pode ser que edifique a sua vida. Eu tinha 9 anos de idade, eu tinha um tio que ele produzia veneno de barata, aqueles veneninhos de barata, de formiga, e é o Rodrigo que está falando aqui também. Comecei com 9 anos de idade, olhei para o meu tio e falei, tio, como é que eu faço para vender esse negócio? Ele falou, é simples, você bate de porta em porta, e como é um veneno que ele mata formiga, eu morava na periferia, morava lá no Jardim Guarani, morava no extremo da Zona Norte. E aí ele falou, você bate lá, chama a dona de casa e mostra o produto na hora. Você vai testar o produto ali na hora e vai ver que ela vai ver que funciona. E aí você vai começar a tirar os pedidos e como você não tem carro, como você ainda é um menino ainda, então você vai, tira os pedidos e depois que você tirar os pedidos, aí eu vou depois entregar com você. Então, esse meu tio que já dorme no Senhor, já falecido, mas esse meu tio foi quem me abriu, foi através dele que eu tive o primeiro contato com a vida profissional. E aquilo para mim era um negócio fantástico. Eu me lembro quando eu tirei meu primeiro pedido, a satisfação que me gerou de ter feito a minha primeira venda. Eu me lembro de quando nós fomos entregar o meu primeiro pedido, que é entregar a venda, a satisfação que aquilo me gerou e mais que isso, a satisfação que eu tive também
quando o resultado do meu esforço, ele foi recompensado pela remuneração que eu recebi, que não foi muita coisa, mas foi, para mim, naquela época, foi uma mudança total na minha vida. Aquilo fez uma diferença para mim muito grande. Então ali eu comecei a perceber que o trabalho ele era uma ferramenta para a prosperidade. O trabalho era uma ferramenta para que eu me desenvolvesse, para que eu me tornasse próspero. E eu vou dizer uma coisa que talvez algumas pessoas até podem discordar, mas eu comecei a entender que a minha prosperidade também abriria um caminho para que o meu ministério fosse um ministério mais completo, para que eu fosse, hoje, o ministro que eu sou, mais completo. E aí entro num terceiro ponto, isso me permitiu que eu também, na junção de tudo isso, me tornasse um profissional cada vez mais completo. Eu comecei de baixo, comecei da base, eu comecei realmente muito jovem, fui aprendendo. Com 11 anos de idade, houve uma revolução em São Paulo, há 30 anos atrás, onde se iniciou as lotações. Vocês devem lembrar disso, a gente chamava de lotações, esses micro-ônibus que hoje dominam o transporte público de São Paulo, os ônibus, a gente chamava de lotação. E eu trabalhei como cobrador de lotação. Pasmem, com essa voz de taquara rachada, eu era um daqueles cobradores que quando a lotação passava no ponto, gritava o bairro para onde estava indo. No meu caso, o ponto final era lá no Guarani, então eu tinha que passar nos pontos de ônibus e gritar Guarani, Brasilândia, Terezinha. E aí quando lotava a Kombi, a gente tinha que ir no chiqueirinho da Kombi. Eu trabalhava, eu estudava durante o dia, então esse trabalho era um trabalho que eu tinha que fazer à noite. Saía de casa às 5 da tarde, chegava em casa 1, 2 horas da manhã, no outro dia tinha que estar na escola. Depois eu tive minha primeira oportunidade de emprego, fui trabalhar na Alameda Glete, fui ser ajudante geral de empresa. Aliás, fui ser ajudante geral na empresa de um homem chamado Reinaldo. O Reinaldo, que é um empresário hoje do ramo da construção, extremamente próspero. E o Reinaldo hoje é um amigo. Eu tive a oportunidade, depois de muitos anos, eu tive a oportunidade de ir no apartamento do meu... E o Reinaldo foi meu primeiro, eu falo que ele foi meu primeiro patrão lá na Alameda Glete, na antiga, hoje não existe mais, antiga Arctic Frio, era uma empresa que vendia peças de refrigeração. O Reinaldo foi uma coisa interessante porque o Reinaldo ele via em mim, eu percebia isso, eu era um jovem ainda, mas ele via em mim um potencial. Eu percebia na forma como ele me tratava, na forma como ele falava comigo, na forma como ele me dava as oportunidades dentro da empresa. Eu ainda jovem, com 13, 14 anos de idade, era muito novo nessa época. Mas ele me deu a oportunidade, ele acreditou em mim. Ele percebeu que eu tinha um potencial. E dali eu comecei a minha carreira. Com 16 anos eu conheci a minha esposa, conheci a contabilidade através do meu sogro, que foi contador por quase 40 anos. E aí ingressei na área de contabilidade, auditoria, de lá não saí mais. Por que eu estou dando esse panorama para vocês? Por que eu estou passando aí para vocês essa... É porque às vezes as pessoas olham para a gente hoje e acham que a gente caiu de paraquedas, acham que a gente nasceu já com alguma coisa. Eu vim de uma família extremamente pobre, vim de uma família... a minha mãe estudou até a 3ª série, minha mãe sabia escrever bem, mas uma pessoa que não teve oportunidade de estudar e que, por sinal... isso eu ouvi dela, né? Um dos grandes orgulhos que ela teve foi de ver um filho se formar. Eu tive a oportunidade de dar esse presente para minha mãe. Minha mãe que mesmo sem muito recurso, ela pagou a minha matrícula da faculdade. O meu salário não dava para pagar a matrícula da faculdade, minha mãe pagou. Então eu percebi que às vezes as pessoas olham para a gente, veem uma rede social, um cartaz bonito, às vezes fotos bem trabalhadas, materiais bem divulgados, vê a gente às vezes prosperando, acha que a gente caiu de paraquedas. Eu preciso dizer para você que isso é resultado de muito esforço, de muito trabalho, e mais que isso, é resultado de uma história que a gente constrói. E com você não precisa ser diferente. Então eu quero dizer para você já aqui nessa live, já entro no tema, mas dizer para você que a sua história não é diferente. Independente da sua idade, se você é novo, está em meia idade, ou acha que já está até passando da idade, eu preciso dizer para você que tudo que você precisa é de uma decisão. E o objetivo de eu estar aqui, eu poderia estar dormindo agora, poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Eu falo para vocês que eu faço isso com muito prazer. Eu falo que o meu papel é elevar o nível de consciência das pessoas que me acompanham. Eu quero de fato ser isso na vida de vocês. Eu quero dizer para vocês que se vocês se esforçarem, vale a pena. Agora o esforço precisa ser um esforço bem trabalhado, medido. O esforço descontrolado,
ele muitas vezes gera descontrole. Agora, um esforço bem canalizado, bem controlado, com a estratégia correta, com a ferramenta correta, ele vai te dar as oportunidades e vai te dar alternativas que muitas vezes uma pessoa despreparada não vai ter. Então você precisa se preparar. Então a primeira coisa que eu digo para você é o seguinte: esteja preparado para prosperar. Mesmo que o seu momento atual, o seu estágio atual, seja um estágio difícil. Uma coisa que eu sempre digo para as pessoas, as pessoas brincavam comigo, né? Tinha alguns amigos que olhavam para mim e falavam assim para mim: poxa, você tem cara de rico. E eu brincava com essas pessoas e dizia para elas: olha, não é questão de ter cara de rico, a questão é que você precisa manter a tua postura, a tua imagem vende. Você precisa vender a tua imagem o tempo todo. E não significa que você tem que estar fingindo, isso não é fingimento, é manter a postura. Você pode estar em um momento difícil, você pode estar vivendo uma dificuldade, mas tudo que você, e o verbo que eu usei aqui é estar, tudo isso que você está vendo, tudo isso que você está passando, isso é passageiro. Em algum momento isso vai passar. Se você ficar preso naquilo que está dando errado, ficar preso em um monte de coisa que está de repente ao teu redor, dizendo para você que está difícil, que você não vai conseguir, você não vai conseguir mesmo. Se é nisso que você quer acreditar, você não vai conseguir mesmo. Agora, se você acreditar que você tem potencial, que você pode dar a volta por cima e tudo que você precisa é ser bem orientado e canalizar os seus esforços para aquilo que de fato vai te trazer essa mudança na sua vida, vai para cima. Vai para cima. Não aceite o estágio atual como o último estágio da sua vida. Você precisa levantar a tua cabeça, você precisa erguer a sua cabeça e avançar. Mas avançar como? Avançar com uma meta clara, sabendo onde você quer chegar. Então, entrando aqui, só dando esse pano de fundo aqui, porque eu acredito também, eu peço sempre, né, a direção de Deus para que a gente não faça disso algo somente técnico, para que a gente tenha de fato um momento aqui que ele seja completo em todos os aspectos, equilibrado, espiritualmente, emocionalmente, socialmente e assim por diante. Então, eu construí uma série de mensagens que eu compilei em uma mentoria que nós vamos estar lançando. Então, uma outra dica para vocês. No final dessa live, lá no meu canal do Instagram, eu vou deixar um formulário. Vai ter um link de um formulário onde você vai preencher com seus dados. Por conta de tempo, do trabalho, de igreja, de tudo que envolve a minha vida, eu não tenho condições hoje de abrir uma turma muito grande. Mas eu me propus gratuitamente, gente, vou falar mais uma vez aqui, gratuitamente, essas pessoas, eu vou selecionar uma quantidade de pessoas. Eu não tenho o número certo ainda porque eu quero ver o que eu tenho capacidade de entregar, entregando o meu melhor, fazendo o meu melhor. Eu imagino pelo menos 7 pessoas. Então eu quero abrir uma mentoria para pelo menos 7 pessoas que eu vou selecionar junto com o pessoal que trabalha comigo, onde eu vou acompanhar você semanalmente. Então eu vou fazer essa mentoria com você. Qual que é o objetivo dessa mentoria? É fazer com que a gente construa junto com você alguns pilares que vão tirar você do momento atual e levar você, a gente fala em uma linguagem mais técnica, é tirar você do estado atual e levar você ao estado desejado. Para isso a gente vai precisar mapear algumas áreas da sua vida, para isso a gente vai precisar mapear o seu estágio atual, seu perfil comportamental. A gente vai ter que ter um bate-papo aí que psicólogo, né? Minha esposa que é psicopedagoga, né? E já falo da minha família daqui a pouquinho. A minha esposa, ela chama de anamnese, né? Então, é isso, amor? É isso mesmo. Ela confirmou aqui, falou que é isso mesmo. Então, a gente vai fazer esse trabalho em conjunto. Eu vou selecionar um grupo de pessoas para a gente trabalhar junto aí, pelo menos até o final do ano. Tem 3 meses aí. Qual que é o meu objetivo? É fazer você sair do papel, seus projetos saírem do papel ainda esse ano, para que você comece o ano de 2025 de forma plena, planejada, organizada. Tá aqui o Milton Fiamminga é meu cliente lá na PKF. Meu cliente já há muitos anos. Milton, gratidão a você pela nossa parceria de muitos anos. Você não é só um cliente, você é um amigo. Muito obrigado. Então, gente, o que eu comecei a perceber? A gente precisa estabelecer alguns pilares. E eu deixei alguns aqui. Peço desculpas de não conseguir ser igual alguns pastores que eu tenho uma inveja santa deles, que eles decoram tudo. Eu não decoro nada, então por isso eu escrevo. Então eu coloquei aqui que a gente precisa trabalhar alguns pilares e esses pilares devem estar baseados em princípios básicos, elementares, para que a gente consiga desenvolver a nossa vida, tirar a nossa vida
do campo dos sonhos, né? Então a gente sonha muito, projeta muito, não consegue executar nada. Por que a gente não consegue executar? Falta organização de ideias no primeiro momento. Segundo, falta uma organização de princípios. Princípios. Então eu preciso dizer para você aqui, se você quer desenvolver uma vida sólida em todos os aspectos dela, você precisa trabalhar todos os princípios que norteiam a sua vida. Uma vida sem princípios, uma vida sem valores, ela vai trazer para você somente problema, porque você vai deixar de lado os pilares sólidos de uma construção. A base, gente, de tudo está aí. Então eu quero trabalhar com vocês nessas próximas semanas, a gente vai falar muito disso, mas na mentoria a gente entra muito a fundo. O princípio do trabalho, que é o quê? A gente explorar a importância do trabalho como uma forma de adoração a Deus também. E a gente discutir aqui como trabalhar com excelência pode ser um testemunho da nossa fé. Aliás, cá para nós, gente, o maior problema que a gente vê hoje é essa questão do testemunho. Não adianta a gente ser cristão dentro da igreja, nós temos que ser cristão o tempo todo. A sua rede social manifesta a sua fé, o seu trabalho, a forma como você desempenha o seu trabalho, manifesta a sua fé. A forma como você faz negócios manifesta a sua fé. Então o princípio do trabalho precisa ser trabalhado de forma a garantir que nós tenhamos a excelência da nossa fé aplicada em tudo aquilo que nós executamos. Segundo, princípio da família. A dinâmica familiar segundo a perspectiva bíblica. E aí a gente destacar a importância das relações saudáveis, a importância do respeito, a importância da submissão, a relação de submissão, como é que funciona o relacionamento do pai com os filhos, dos filhos com os pais, da esposa com o marido. Então, o princípio da família. Então, primeiro princípio, trabalho. Segundo princípio, família. Terceiro princípio, esse aqui é o calcanhar de Aquiles dos outros dois princípios que eu citei acima. Uma pessoa que não vai bem no trabalho, uma pessoa que não vai bem na família, ela está com certeza passando por um problema no princípio das finanças. Pessoas que têm uma vida financeira completamente desorganizada. Ela trabalha todos os dias, mas o salário dela nunca dá. Ela vende bastante, mas as comissões dela nunca são suficientes. Trabalha 8 horas, 10 horas, 12 horas, 15 horas, 18 horas, passa final de semana trabalhando, vira a noite trabalhando e não prospera. Em algum momento, alguns princípios estão sendo quebrados. As nossas finanças, Deus, todas as vezes que eu entendi isso, gente, quando a minha mente abriu para isso, minha vida mudou. Deus sempre vai nos testar nas nossas finanças. Se você quer ser próspero, se você quer crescer, se você quer ser uma pessoa abençoada, abastada, se você é uma pessoa que quer se desenvolver financeiramente, eu preciso dizer para você que se você é uma pessoa que quebra princípios, você nunca vai conseguir. Porque existem princípios de mordomia que permeiam, que norteiam a nossa vida financeira. Então eu não estou falando aqui simplesmente de ser uma pessoa que dá o dízimo ou de uma pessoa que dá oferta, mas eu estou falando aqui de administração de recursos. E aí existem técnicas, a própria Bíblia nos dá técnicas. Gente, é só você olhar um pouco para a Bíblia, você vai perceber que a Bíblia nos dá insights valiosos sobre finanças. A Bíblia nos dá insights tremendos sobre finanças. Então nós vamos trabalhar o princípio das finanças. Quarto, o princípio das emoções. E as emoções dentro de um ponto de vista técnico, não é romantizar, não é transformar isso em uma psicologia. Para isso eu vou te encaminhar para um psicólogo. É a gente trabalhar perfil comportamental. E aí o perfil comportamental, ele é extremamente importante. Não sei se você já mapeou seu perfil comportamental. Na mentoria a gente faz esse mapeamento, é bem legal. Que tipo de pessoa você é? Né? Então, assim, eu uso a metodologia DISC como uma das ferramentas para fazer o mapeamento do perfil, onde você vai descobrir como você e o seu comportamento é afetado dependendo de determinadas situações. A maneira como você reage às coisas, a maneira como você reage a uma fala, a maneira como você reage a uma provocação, a maneira como você reage a algumas colocações no dia a dia no seu trabalho. Isso está intrinsecamente ligado ao seu perfil comportamental. Existem pessoas, por exemplo, eu não sei se tem alguém aqui, se tiver aí na live, aí você comenta aqui para mim, aqui, fala assim, sou eu, se você tiver coragem. Você já viu aquela pessoa que ela consegue ir bem até 80% de um projeto, mas aqueles 20% que falta,
ela não consegue terminar de jeito nenhum. Ela é cheia de projetos inacabados. Você já viu gente assim ou não? Aquelas pessoas que elas vão, fazem tudo, começa igual um rolo compressor. Gente, aquela obra que quando você olha, você fala assim, agora vai. 80%. Quando falta 20% para ela chegar onde ela queria, ela não consegue dar sequência. Tem alguém aí assim ou não? Tem alguém na live desse jeito? Se tiver, você comenta aí. Eu vou falar de mim. Eu, Cleverson Lacerda, sempre fui assim. Eu sempre fui assim. Eu começava 50 coisas ao mesmo tempo e no final do dia não conseguia terminar tudo aquilo que eu comecei. E eu comecei a perceber que isso era um problema. E eu comecei a achar que isso era um problema meu. E eu descobri que não era. A questão é que eu estava querendo fazer coisas sozinho. E eu tinha capacidade de chegar e estruturar tudo até 80%. Mas para os 20% que faltava, eu precisava de alguém. Eu precisava de ajuda. E eu não pedi ajuda. E aí esses 20% que faltava, eu não tinha. E aí eu comecei a perceber que eu precisava trabalhar alguns pilares. Eu precisava trabalhar alguns pilares em mim, primeiro, na estruturação do meu negócio, para que eu conseguisse superar esses 80% e conseguir concretizar as tarefas que eu tinha para realizar, os projetos que eu tinha para implementar. Então, quando a gente pega pessoas assim, são pessoas que têm um perfil extremamente dominante, mas falta outros pilares do perfil comportamental que permitam essa pessoa evoluir. Então a gente trabalha o perfil comportamental para mapear e saber por que você não consegue. Uma vez que você tem uma razão técnica do porquê não conseguir, a gente traça um plano de ação para que você consiga identificar quais são os esforços, quais são os recursos necessários para você avançar e ir para a próxima etapa. Então tudo isso está ligado ao perfil comportamental. Existem pessoas, por exemplo, eu penso muito rápido, então eu tomo decisões muito rápido, eu tomo decisões e não tomo decisões pela emoção, é porque eu tenho uma mente que trabalha muito rápido, eu processo uma quantidade de informações de forma acelerada, é o meu perfil. Agora existem pessoas que elas precisam planilhar e montar um monte de planilha para tomar uma decisão. Então tem gente que é assim, a pessoa precisa organizar as coisas para ela ter uma visão do todo. Qual que é o problema disso? O problema disso é que às vezes a oportunidade ela é tão rápida que você não vai ter tempo para você desenhar todos os cenários, prever todos os riscos. É aquela pessoa que ela tem medo de tudo. Então muitas vezes o medo pode ser um gatilho emocional ou não, pode ser um gatilho comportamental. E aí dentro do comportamento a gente trabalha. Então por que eu estou dando essa pincelada para vocês? É para vocês entenderem que eu acho que eu sei um pouco do que eu estou falando. E isso a gente vai aplicar na prática, na mentoria. Então aí a gente entra e cai dentro do campo das emoções, princípio das emoções, princípio da comunhão. A importância da vida em comunidade. A importância... Eu costumo dizer que todo negócio para dar certo, ele precisa ter pelo menos 3 bons pilares. 3 bons pilares. Depois a gente pode destrinchar isso em outros pilares, né, que eles acabam sendo complementares. Mas todo bom negócio tem que ter boas pessoas, tem que ter bons processos e ele tem que ter uma visão adequada de pessoas e processos para ganhar escalabilidade ou performance. Então a gente tem que alinhar muito bem pessoas e processos para ter essas pessoas alinhadas a uma visão de negócio, que aí a gente pode chamar de cultura organizacional, de cultura comportamental, de política comportamental, enfim, a gente pode chamar de vários termos técnicos, mas que no final do dia só servem para trazer um alinhamento de visão, para que nesse alinhamento de visão a gente tenha performance. Qual que é o maior exemplo disso? Cristo. Jesus é o maior exemplo de formador de pessoas que eu conheço, pela Bíblia. Né? Não estive lá, mas não conheço outro. Então eu vejo Jesus como o maior formador de pessoas. Por quê? Jesus trabalhou em todos esses pilares. Jesus trabalhou todos esses pilares de forma organizada. Então Jesus, quando foi chamado, se você olhar lá, Jesus quando chega na praia e vê os barcos ancorados, ele vai lá e identifica as pessoas. Então ele identifica, note que ele não entrou, ele escolheu um barco para entrar. Então Jesus sempre escolhe um barco para entrar. Ele escolheu um barco para entrar, entrou naquele barco. A Bíblia vai dizer que dali ele começa a pregar, então ele começa a estruturar, né? Não era uma conversa jogada ao vento. Depois ele vai mostrar para essas pessoas e vai dar experiência prática para essas pessoas. Ele vai levar essas pessoas para o alto mar
e vai falar assim, tudo que vocês fizeram até hoje que deu errado, agora eu vou mostrar para vocês como é que dá certo. Mas como que dá certo? Vamos mudar o campo de visão, vamos ampliar o campo de visão, vamos olhar para um lado que vocês não olharam ainda. Vamos olhar de uma forma, lança a rede do outro lado. Né? Então, assim, é mudar o campo de visão para adquirir competências novas, experimentar coisas novas. Então, isso a gente trabalha também. Isso dentro do princípio da comunhão, a gente entra com mais detalhes, porque você vai precisar de gente boa do seu lado. Companheiros, companheiras, gente que vai dar apoio mútuo, né? E principalmente nos negócios. Gente, se você, tem uma frase que eu gosto muito, se você deixa eu tentar lembrar a frase aqui, mas é alguma coisa que a pessoa ela fala ali, se você quer ir bem, vá sozinho, mas se você quiser ir mais longe, se você quiser, vá com alguém do seu lado. E a verdade é essa, acho que quando a gente consegue quebrar algumas barreiras comportamentais, né? Porque elas desencadeiam problemas emocionais, inveja, enfim, um monte. Eu não quero entrar nisso aqui, porque senão a gente vai desvirtuar aqui o objetivo da live. Mas a discrepância em perfil comportamental desencadeia um perfil emocional desequilibrado também. A gente vai trazer o princípio do discipulado, né? Então, Jesus fez discípulos, né? A gente tem essa obrigação de fazer discípulos, mas a gente acha que fazer discípulos a gente só faz na igreja. Não, a gente faz discípulo em todo lugar. E o fazer discípulos é justamente para que aquilo que impactou a sua vida, mudou a sua vida, isso que eu estou querendo fazer aqui com vocês, essa live, o objetivo dela é justamente esse, é mostrar para vocês que existe jeito de você sair do estágio que você está, dessa bolha que você está vivendo e de prosperar, de crescer, desde que você garanta uma estrutura mínima sólida de princípios e valores para aquilo que você quer desenvolver. E aí eu entro no princípio do testemunho, que esse para mim é o principal. O princípio do testemunho, porque é a forma como a gente expressa integridade, não é uma coisa que a gente pendura um colar no pescoço, escrito integridade, e fala assim, eu tenho integridade. Não é uma camiseta que você estampa. A integridade está nas pequenas coisas. As pessoas vendem a sua integridade por poucas coisas. Judas vendeu a dele por 30 moedas de prata. Então as pessoas acabam trocando, às vezes, uma vida sólida de princípios que foram vividos na prática. Né? Os discípulos de Jesus andaram com ele e viram coisas maravilhosas. Aí você talvez vai dizer para mim, mas era o papel dele, era o que cabia a ele, era bíblico. Eu entendo tudo isso, mas a gente está falando de pessoas. Então existem pessoas que muitas vezes vendem a sua integridade por pouca coisa. Mas vamos lá, vamos falar de trabalho? Você que está aí, que entrou agora, seja bem-vindo. Vocês que estão entrando aí, sejam bem-vindos. Essa live a gente está falando sobre fé e trabalho. E eu estou dando uma pincelada aqui porque eu acho que o tempo do Instagram é curto, né? Eu acho que eu tenho, agora, para andar aqui no tema, eu tenho 15 minutos, acho que é isso, né? Daqui a pouco eles derrubam a gente, acho que é 1 hora de live. Então vamos lá. Trabalho antes da queda. Então assim, muitas pessoas falam assim, esses dias eu vi uma pessoa falando que trabalho não era bênção, trabalho era maldição e que o homem foi punido com o trabalho. Gente, isso está errado. Então vou dizer para vocês assim, não é eu que acho não, é a Bíblia que acha. Então Deus, só você ir lá, Gênesis capítulo de número 2, versículo de número 15. Gênesis 2 e 15. Você vai ver lá que Deus colocou Adão no jardim e Deus não colocou ele lá para ficar olhando para o céu. Deus não colocou ele lá para ser um ser inanimado, irracional. Deus colocou um ser pensante, feito à sua imagem e semelhança, criado para prosperar, para crescer, para desenvolver. Ele foi feito à imagem e semelhança de Deus, meu irmão. Deus coloca ele no jardim e dá para ele um propósito específico. Você está aqui para cultivar e para guardar. Você está aqui para cultivar e para guardar. Então o que Deus colocou o homem lá com dois objetivos no primeiro momento. Então vamos falar de trabalho antes da queda. Né? Então trabalho antes da queda, ele já existia. Então essa ideia de que o homem ele é punido com o seu trabalho, gente, isso é balela. E é o trabalho em todos os seus aspectos, tá bom? Então às vezes as pessoas falam, esses dias eu recebi, Boaz, eu não aguento 4 horas não, brinca com isso não, é 1 hora só. O Boaz colocou que podia ir até 4 horas. É a minha primeira, não faço nem ideia. Então não fazia nem ideia do tempo, para mim era 1 hora. Me preparei para 1 hora, tá? Nas próximas a gente vai avançando. Mas eu acho interessante, esses dias eu vi um rapaz, um desses ensinadores aí, falando que o homem foi punido por Deus. Deus falou para o homem, não, a partir de agora que você caiu, agora se você quiser comer, você vai comer do suor das suas mãos. Então assim, gente, isso é uma balela. O homem não foi colocado no jardim
Obrigado, Rodrigo, pela frase. Isso é, se quer ir rápido, vá sozinho. Se quer ir longe, vá acompanhado. Obrigado, era isso mesmo. O Rodrigo, eu acho que o Judásio vai perder o Rodrigo. Vou colocar o Rodrigo para ser meu assistente aqui, Judásio. Nós vamos brigar, hein? Ele só não vai ganhar dinheiro como ele ganha na Osana Imóveis aí, mas acho que ele vai gostar. Então vamos lá, gente. Deus coloca o homem no jardim, coloca o homem para guardar o jardim, para cultivar o jardim. Cultivar o jardim. O que é cultivar? Deus colocou o homem no jardim para que o homem cultivasse. O cultivar aqui é de pegar algo que está em um estágio e garantir que ele cresça, garantir que ele dê resultado. Cultivar, ninguém cultiva algo que não dá resultado. Você só trabalha naquilo que você sabe que vai crescer. Então Deus colocou o homem lá para cultivar e para guardar. Para guardar. Então entenda uma coisa, esse guardar aqui é o quê? Proteger. Então você tem o princípio do cultivo, ou seja, garantir que você tenha processos ágeis e que isso dê para você crescimento naquilo que você está fazendo, mas não adianta só crescer, você tem que guardar. E aí eu passo um primeiro insight, talvez a gente fique aqui só no Adão antes da queda, só no homem antes da queda, não tem problema nenhum. Existem muitas pessoas no trabalho que focam somente na receita, elas focam somente naquilo que na venda, elas focam somente na primeira linha. E aí é por isso que elas acabam se arrebentando todinhas, porque só olha o que entra. A pessoa está olhando só o que está entrando, ela está olhando só o que ela está recebendo, né? Desculpa, gente. Entrou uma mensagem aqui. Então a pessoa está olhando ali ela olha a primeira linha, ela vê que está dando receita, mas não adianta a gente só entrar a primeira linha se você não tiver processos que ajude você a garantir isso. Então, por isso que Deus fala assim, Deus coloca o homem no jardim e fala assim, cultiva e guarda. Então, cultivar e guardar é no sentido de você garantir crescimento, garantir que as coisas continuem frutificando. Imagina, você garantir que o pezinho de maçã vai continuar dando maçã, que o pezinho de laranja vai continuar dando laranja. Não sei, gente, é coisa de doido aqui. Eu não estive lá no jardim, agora você imagina, Deus pega um homem, coloca lá e fala, cultiva, beleza, bons processos para crescimento, mas mais que isso, guarda. Porque muita gente sabe vender, pouca gente sabe guardar. Muita gente sabe viver na bonança, pouca gente sabe garantir que essa bonança dure mais tempo. Então o guardar aqui é no sentido de perpetuidade. Guarda essa palavra, perpetuidade, é tornar algo perpétuo. O que é essa perpetuidade? É você fazer algo hoje pensando no amanhã. Então hoje eu vendi, se eu não vendo amanhã, o que eu faço? Então eu tenho que ter princípios que garantam a autossustentabilidade. O Judásio colocou bem ali que eu vi, né? A autossustentabilidade do negócio. O negócio, a vida da gente precisa ser sustentável. A maioria dos casamentos está provado. Discutindo esses dias com a equipe de marketing, a gente levantando alguns temas, a gente descobriu que a maioria dos casos de divórcio que tem no mundo é por conta de finanças, por conta de dinheiro, gente. As discussões são desencadeadas. E aí é claro que eu concordo com isso entre aspas, né? Porque existem vários outros princípios que a gente, por conta de uma finança desequilibrada, acaba quebrando. Então, uma finança desequilibrada vai trazer desconforto emocional, vai trazer desequilíbrio familiar, vai trazer problema no trabalho e assim por diante. Então, não adianta você trabalhar somente para ganhar. Você tem que trabalhar também pensando em guardar. Agora, o guardar, hoje a gente tem várias estratégias onde o guardar também é uma ferramenta de multiplicação. E aí se a gente puder, a gente pode ir lá na parábola dos talentos. A parábola dos talentos também é uma ferramenta fantástica. Fantástica para a gente falar sobre finanças, mas as finanças a gente vai falar lá na frente. Hoje a gente está falando de trabalho. Então, trabalhar exige que nós tenhamos processos claros. Deus estabeleceu isso antes da queda do homem. Qual que era o processo claro? Primeiro, cultiva, garanta que as coisas sigam o seu devido propósito. Então, o cultivar aqui é senso de propósito. O guardar, senso de perpetuidade. Toda empresa, ela nasce para dar certo. Não tem empresa, ninguém vai lá, faz um contrato social, né? E fala assim, estamos aqui fazendo um contrato social da empresa ABC, e essa empresa, nós estamos declarando aqui que depois de 2 anos que ela estiver aberta, ela vai quebrar. Ninguém faz isso. Não existe. Você até tem sociedades de propósito específico que tem data de encerramento. Elas são criadas para propósitos específicos, né? Quem é construtor usa muito isso, as famosas SPS, né? Quem é construtor gosta bastante desse termo aí.
Então, a maioria das sociedades elas são criadas com o propósito de se perpetuar. E por que ela não se perpetua? Falta base, falta estrutura, falta trabalho organizado, falta princípios. E esses princípios precisam ser melhor trabalhados. Então a pessoa pensa no hoje e não pensa no amanhã. Por quê? Porque falta um processo. Eu citei, a irmã até colocou, 80% dos divórcios acontecem por problemas nas finanças. Por quê? Falta de planejamento entre o casal. O casal não se fala, não conversa, o marido não sabe quanto a mulher ganha, a mulher não sabe quanto o marido ganha, não se conversa, não tem uma vida financeira transparente. Isso é um outro princípio do trabalho. Transparência não é um princípio só de finanças, transparência é um princípio de trabalho. Deus todos os dias... Gente, para pensar aqui comigo, vamos lá só no Adão. Hoje nós vamos ficar no Adão antes da queda. Depois, se der, a gente desenvolve. Eu ia falar aqui sobre o trabalho como forma de obediência e adoração a Deus, está lá em Efésios 6. O trabalho e o testemunho cristão também está em Efésios 6. Tem vários tópicos aqui para a gente abordar. Mas vamos pensar só aqui no Adão antes da queda. A Bíblia diz que todos os dias, na viração do dia, Deus descia para falar com Adão. Como é que você acha que era essa conversa? Você acha que não tinha nenhum tipo de prestação de contas? Você acha que em nenhum momento Deus olhava para o homem que ele criou e falou: ei, eu te coloquei aqui para cultivar, te coloquei para guardar. Agora conta para mim o que você fez. Conta aí para mim. Você acha que essa conversa não acontecia? Você acha que isso não era rotineiro? A Bíblia diz que Deus descia, na viração do dia, Deus descia para falar com o homem. E Deus descia para quê? Deus deu uma tarefa para o homem. Deus deu a tarefa ao homem de colocar o nome em todas as coisas. Isso é uma tarefa, isso é trabalho. Então note que o homem, mesmo antes da queda, já trabalhava. Já tinha propósito. O trabalho é o que nos dá senso de propósito, gente. E eu estou falando no trabalho em toda a sua amplitude. Estou falando de trabalho em tudo aquilo que ele representa. Eu não estou falando aqui só da pessoa que às vezes trabalha o assalariado, a pessoa que levanta cedo e vai trabalhar. Nós temos ministros que trabalham, nós temos hoje pregadores. Aliás, eu dou um abraço aqui a todos os meus amigos pregadores itinerantes desse Brasil. Estou falando de pregadores itinerantes mesmo. Não estou falando daquele que diz que é pregador, fica dormindo até meio-dia, não. E dá a desculpa de que é o chamado. Esses aí eu condeno. Mas eu tenho na minha família, eu tenho pregadores, homens que vivem da palavra mesmo, pessoas que se dedicam 100% do tempo. Então ela acorda cedo, ela estuda a palavra. Pessoas que viajam, às vezes viaja tanto que não teria condições de trabalhar no emprego fixo, de ter um emprego com um horário. Então Deus separou algumas pessoas para isso. Eu também custo acreditar que Deus separou todos os que estão dizendo que foram chamados aí. E aí depois se enrola, porque na necessidade vai perder princípios, depois se enrola e fica devendo, viaja para pregar, acaba fazendo dívida, acaba fazendo o que não deve, acaba pegando, e não vou entrar nesse negócio aqui não, senão vou arrumar problema. Então é só para vocês entenderem. Então Deus tinha um propósito com Adão, colocou ele lá, Adão teve que dar retorno todos os dias e dar relatório daquilo que fazia. Princípio da transparência. Deus descia todos os dias, falava com o homem tinha que dar relatório. Eu fico imaginando, essa é coisa minha de pensador, é uma coisa minha de pastor, de cristão também. Então, se Deus criou essa estrutura, é porque essa estrutura funciona. Então, Deus dá vários exemplos ali. Deus prepara, porque quem criou a terra, quem criou tudo foi ele. Então, Deus não colocou Adão lá, jogou ele lá e falou assim, é desse jeito. Não, Deus preparou ele, criou ele, a sua imagem e semelhança, dotou de todas as capacidades socioemocionais, técnicas, enfim. Coloca o homem num cenário organizado e fala assim, cultiva, guarda, agora coloca nome nas coisas, vá nos animais, vá se desenvolvendo, e todos os dias Deus vinha. Então esse é um princípio do trabalho também, não só da transparência de quem presta conta. E essa ideia de prestar conta, tem gente que não gosta de prestar conta no trabalho. Se o chefe chama atenção, ele fica doido da vida e no outro dia quer trocar de emprego. Aí depois a gente pega currículo aqui, igual acontece comigo, eu pego currículos aqui e você vai ver a pessoa às vezes passa 3 meses em cada emprego. Gente, em algum momento você vai parar de arrumar emprego mesmo, porque não tem solidez, não tem. Então as pessoas não gostam de ser chamadas a atenção. Então isso é o trabalho. O Gerson colocou aqui, o trabalho dignifica o homem, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Esses dias eu fui questionado por um senhor que discordou de um post meu, e eu respeito. E eu respondi ele com todo respeito, mas ele falou, eu não posso acreditar que meu trabalho é uma bênção de Deus porque eu sou pedreiro, eu trabalho, sinto dores, estou cansado. Eu falei, pois é, e infelizmente isso também é parte do trabalho. Você já imaginou se não quisesse ninguém ser mais pedreiro hoje? Se a gente não quisesse mais ninguém para fazer as obras, se não quisesse mais ninguém para ter esse tipo de profissão, o que aconteceria? Agora, o que deve gerar a satisfação é que mesmo depois de um dia cansado de trabalho, de um dia difícil, de um dia onde você teve
Um monte de desafios, você chegar em casa com um pãozinho, né? Com a carninha, garantindo as contas pagas, garantindo que está tudo sob controle. Gente, não tem satisfação, não tem sensação de dignidade maior do que essa. Então é nesse quesito e nesse ponto que eu gostaria de seguir com vocês, né? Então assim, o trabalho ele é uma vocação e não uma maldição. E ponto. Deus não nos amaldiçoou com trabalho, Deus nos abençoou com uma vocação. E aí a gente entra de novo na questão da ideia do perfil comportamental. Existem pessoas que não estão felizes com aquilo que faz. O seu trabalho não te gera satisfação, você muitas vezes trabalha por necessidade. E para isso você vai precisar tomar algumas decisões ao longo da sua vida, mas não é uma coisa que você faz assim. Fala, não gosto disso, não é o que eu quero e agora estou mudando, vou mudar de área. Não, você tem que trabalhar uma transição. Então note que existem princípios para que você trabalhe também essa transição para você se desenvolver. Então, você vai precisar entender que o seu trabalho e a sua vocação precisa ser melhor trabalhado. E como é que a gente trabalha a vocação do trabalho? Perfil comportamental. E na próxima live acho que eu vou falar só sobre isso. Perfil comportamental. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz mapeamento de perfil comportamental. Vocês vão se surpreender. Eu fiz uma vez e respondi um formulário com umas 20 perguntas e fizeram um relatório de 200 páginas a meu respeito. Eu fiquei abismado. Quando eu li o relatório, eu comecei a olhar que eu comecei a perceber que eu tinha muito mais defeito do que qualidade. Mas vamos lá. Trabalho, vocação, não maldição. Onde está isso? Gênesis 2,15. Deus colocou o homem no jardim para cultivar e guardar o jardim, demonstrando que o trabalho é parte do propósito original de Deus para o homem. Então o seu trabalho, aquilo que traz dignidade para você, aquilo que traz conforto para sua família, para o seu lar, ele é uma vocação, parte de um propósito original de Deus para o homem. E por isso eu posso dizer sim que o trabalho é uma vocação sagrada. Segundo, o seu trabalho é uma forma de obedecer a Deus. O seu trabalho é uma forma de obedecer a Deus. O Hillenberg está colocando aqui, o avanço tecnológico das inteligências artificiais estão colocando muitas profissões em risco, sem dúvida. Sem dúvida. E a gente precisa fazer alguma coisa em relação a isso. Então é por isso que a gente tem um novo mercado surgindo, né? Se você for olhar hoje, tem dados, né? A Associação Brasileira das Startups, se não me falha a memória, tem um estudo que mostra que a inteligência artificial em alguns mercados está colocando algumas profissões em risco, mas por outro lado está abrindo um leque para novas profissões e com capacidade de geração de riqueza, de ganhos exorbitantes, que vão exigir exatamente o que você colocou aqui, urgência na preparação profissional de muitas pessoas. E isso vai em todos os aspectos. Gente, se a gente não mudar a nossa mentalidade e entender que nós precisamos nos preparar todos os dias, o mundo está mudando o tempo todo. Então as novas tecnologias estão chegando, as novas tendências estão chegando. É claro que existem coisas que se você falar para mim, isso aqui vai mudar, eu vou dizer para você que não vai mudar. Então você pode ter algumas tecnologias, citei o exemplo agora da construção, por exemplo. Você tem tecnologia para muita coisa, mas para outras coisas você já não vai ter, né? Por mais que você tenha hoje novos formatos de construção, tecnologias que hoje trazem trabalhos pré-moldados, outros formatos de casa, né? Tem gente até que defende a ideia de que no futuro ninguém vai morar em casa mais. A gente vai ter as cápsulas lá que vão colocar a gente lá. Tem ideia para tudo. Eu ainda entendo que existe um campo vasto de trabalho em vários segmentos, mas a preparação profissional ela é primordial. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que essa preparação, que muitas vezes a gente acha que é uma preparação profissional, ela faz com que nós tenhamos ministérios, vocês que estão aí, que eu estou vendo, estão na live, pastores, obreiros, ministros, vocês que cuidam de pessoas, a preparação vai garantir que vocês entendam melhor os seus membros, que vocês entendam melhor o comportamento da sua igreja, que quando uma pessoa vier pedir um conselho para você, você vai ter preparação para aconselhar ela de forma adequada, né? Nós meu irmão, pelo amor de Deus, me entenda aqui, tá? Não vão ficar bravos comigo, não. Mas hoje não adianta, você recebe pessoas, hoje a pessoa fala assim, pastor, eu estou num conflito, eu quero mudar de profissão, estou descontente no meu trabalho, as coisas para mim não andam bem. Aí o pastor olha para ele e fala assim, vamos orar. Você acha que só isso vai resolver? A pessoa está num conflito, a pessoa está precisando de alguém que
Faça ela sair desse mundo que ela está, desse estágio que ela está, e dê um passo, uma guinada à frente. Então, como que eu vou assessorar uma pessoa, ajudar uma pessoa, se eu não estou preparado para dar para ela conselhos produtivos, para dar para ela conselhos, né? Então, explicar para ela que o princípio do trabalho é um dom de Deus, é uma vocação, que o trabalho dela pode ser um chamado. Aí as pessoas falam assim, pastor, eu tenho um trabalho, que esse trabalho eu me sacrifica na igreja. Meu irmão, eu me sacrifiquei na igreja há muitos anos, hoje eu tenho capacidade hoje de estar na igreja em todos os cultos, mas por muito tempo eu tive que me ausentar da igreja, às vezes ir para a igreja só de domingo. E você acha que eu estava pecando por isso? Se eu estava buscando o sustento da minha família, pagar a escola para os meus filhos, garantir que meus filhos andassem com dignidade, garantir que minha esposa tivesse dignidade para ter uma casa boa para morar, as contas pagas, porque eu sei, gente, eu sei o que é ter a conta de luz cortada por R$20, eu sei o que é isso, eu já fiquei desempregado. Eu sei o que é por 3 vezes o caminhão da luz lá entrar lá na sua rua e cortar a sua energia. Eu sei o que é passar por isso. Então eu estou falando com vocês aqui porque eu sei o que é isso. Então às vezes você fica querendo espiritualizar. Meu Deus, eu falei uma coisa e o irmão escreveu, o Berg escreveu aqui. Ó. As pessoas querem espiritualizar. E é verdade, as pessoas querem espiritualizar coisas, na verdade, que se enquadra dentro daquele texto que a ti pertence esse negócio, ou seja, você tem que tomar uma atitude. Existem casos que a gente vai orar mesmo. Jesus, lá na questão da endemoniada, ele falou assim, não, essa caça de demônios só sai com jejum e oração. Pô, perfeito. Uma batalha espiritual, um campo espiritual. Agora existem coisas que não, tem coisa que vai ser o trabalho, vai ser você colocando a sua mão e fazendo. Vai ser coisas que vai ser você. Ele ensina a Pedro, fala, Pedro, vai lá pro alto mar, coloca o barco de novo lá. Pedro fala assim, segundo a tua palavra eu vou. Teve fé, pelo menos isso. Né? E aí quando chega lá, Jesus manda ele jogar a rede de novo. Ou seja, o mesmo trabalho que ele já exercia, ele continua exercendo. Qual que era a diferença agora? Agora Jesus estava no barco. Então Jesus, quando entra no barco da gente, não entra no barco da gente para que a gente se encoste e terceirize a responsabilidade para Jesus. Ele entra no nosso barco para garantir que a gente tenha a presença dele, a bênção dele em tudo aquilo que a gente faz. E a partir da bênção de Deus que está na sua vida, faz aquilo que você costuma fazer. E é por isso que eu falo, gente, princípios. Se você estabelecer princípios sólidos, se você garantir que você tenha princípios sólidos na área da família, na área das emoções, na área do trabalho e na sua vocação ministerial, eu tenho certeza que a gente vai fazer do nosso trabalho uma ferramenta de crescimento que vai trazer muito mais do que dignidade, mas vai trazer a sensação de prosperidade, que prosperidade não é dinheiro, prosperidade não está ligada ao quanto você tem no banco, prosperidade está ligada ao grau de satisfação que você tem com aquilo que você faz. Às vezes você vai trabalhar o dia inteiro, vai chegar ao final do dia e você não vai estar com dinheiro no bolso que você queria, mas você vai olhar para o seu dia e vai falar assim, estou satisfeito porque eu fiz o meu melhor. Tá claro isso aí ou não? Gente, nossa hora está passando aqui. Vou dar uma pincelada aqui e lembrar vocês que a gente vai fazer o lançamento da mentoria. Vou mandar o link ainda hoje no grupo. Se você não está lá no canal do Instagram, você não vai receber, tá bom? Então lá na minha biografia tem lá o canal de liderança. Então você pode entrar lá, se inscreve no canal e eu vou mandar o link lá para você se inscrever na mentoria. Então entenda a importância do trabalho. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta, né, pastor Judásio? A fé sem obras é morta. Então não adianta só ter fé e não agir. Não adianta também só trabalhar desordenadamente. É por isso que a fé é a maior ferramenta para o trabalho que existe, porque a fé vai garantir que nós tenhamos princípios e valores claros e sólidos para que no desempenho da nossa função, no desempenho daquilo que nós fazemos no dia a dia, nós glorifiquemos a Deus também. E não tem sensação de satisfação maior do que isso. Não existe. Não existe, gente. As pessoas hoje vivem uma vida desequilibrada, onde elas buscam em todos os lugares respostas que muitas vezes nem precisaria, se ela cumprisse o seu papel de forma plena. Então, trabalhe como obediência a Deus. Princípio de obediência. Obediência está muito ligada à ética. Então, princípios éticos. Da mesma forma que a gente cumpre a ética dentro da igreja, cumpra a ética no trabalho também. Respeitando a pessoa que está do lado, respeitando as relações de subordinação. Hoje a gente vive uma geração que a pessoa não respeita mais a pessoa que paga o salário dela no final do mês. Gente, isso é ferir um princípio ético de forma absurda, grotesca. Então, princípio de obediência, né?
Vamos lá para... Quer ver? Eu vou abrir Bíblia aqui para vocês. Aí a gente já encerra, já. Vou passar do meu horário aqui. Mas não tem campainha, ninguém tocou campainha aqui para mim, então vamos embora. Não vou brincar com esse negócio da campainha não, senão é um problema, né? Agora tá lá, olha lá, Efésios 6:5. Vós servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne. Olha lá, segundo o quê? Segundo a carne. Ah, segundo o Espírito, não, segundo a carne. Tá aqui, ó. Vós servos, obedecei vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Não sou eu que estou dizendo, não. É Efésios 6:5. Tá bom? Então, assim, princípio para trabalho, princípio de obediência e de ética. Tá onde? Tá na Bíblia. Tá aqui. Como? Temor e tremor, com sinceridade de coração. Não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Olha isso. O texto aqui, ele começa falando do filho que é obediente ao pai, do filho que honra o pai e a mãe, para que vá bem, dos pais que não deve provocar, e depois ele entra aqui nos servos, nos trabalhadores. A relação do trabalhador com o patrão, né? Então, com o Senhor. Né? Então, note que Efésios trata de tudo isso. E ele fala, servindo de boa vontade, como ao Senhor, quem trabalha com princípios éticos e com obediência à palavra de Deus, ao honrar o seu patrão, ao honrar o seu líder. Eu uso muito essa palavra patrão, mas deixa eu corrigir. Seu líder, seu gestor. Quando você honra seu gestor, quando você honra o seu patrão, você está honrando a Deus também. Isso é um princípio de trabalho. Sabendo que cada um receberá do Senhor todo bem que fizer. Todo bem, seja servo ou seja livre. Então ele está tratando, Efésios aqui, capítulo 6, está tratando com os trabalhadores. Isso é um princípio de trabalho. Então trabalho como uma forma de obediência e adoração ao Senhor. Ele vai dizer também, lá no versículo, quando a gente olha o versículo 6, ele fala assim, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Que princípio é esse? É o princípio do testemunho. O seu trabalho é um testemunho. Você vai pregar muito mais no seu trabalho dando testemunho do que muitas vezes na igreja. Tem gente que trabalha 8 horas por dia, tem empregos que é escalas diferentes, às vezes a pessoa trabalha 12 horas. E não adianta você ser 2 horas cristão dentro da igreja e 12 horas tribuloso, atribulado lá no seu trabalho. O seu trabalho precisa ser um ambiente onde você tenha equilíbrio, né? E exerça esse equilíbrio. E vou dizer mais para você, ser equilibrado também não significa ser bobo não, tá? Então você que é empregador, não seja tonto. Você que é patrão aí, não seja tonto. Porque tem muita gente que se aproveita, às vezes acha que porque você é crente, você tem que ser bobo. E não tem que ser não. Tem que tratar todo mundo com justiça. A gente trata as pessoas com justiça. Então tratando as pessoas com justiça, com equilíbrio, né? Se você deu a sua palavra, cumpra a sua palavra, né? Eu falo para os meus empregados, assim, eu cobro. E por que eu cobro? Eu sou uma pessoa muito dura no trabalho. No dia a dia eu sou muito duro, muito mesmo, muito. Eu cobro bastante. Eu aprendi assim, é o jeito que eu aprendi. Eu fui muito cobrado durante toda a minha vida, então eu cobro bastante. Mas eu entendo que a gente tem que fazer o nosso papel. Então não adianta também o gestor aí, o líder, cobrar todo mundo, mas no dia de pagar o salário atrasado, né? Ou deixar faltando. Então quando a gente faz a nossa parte, quando a gente cumpre com tudo aquilo que a nossa palavra, que os nossos princípios, eles estão nos orientando a fazer, a gente tem, e aí vou fechar aqui, a gente ganha autoridade. O testemunho é o que garante a autoridade, não é um título. Não adianta você ter um título e no final do dia o seu comportamento não ser condizente àquele título. Então você tem que ter o título, mas ao mesmo tempo ter testemunho que gera para você autoridade. Então, testemunho gera autoridade. Tem muito preconceito em relação à questão do trabalho. E aí, falando do ambiente do trabalho em si, eu me lembro, e eu já vou encerrar, gente, meu tempo já deu, já vou agradecendo a todos vocês que ficaram comigo durante esse tempo, essa 1 hora que a gente esteve junto aqui. Eu estou até vendo para nas próximas lives eu trazer convidados, tá? Trazer convidados do ramo, do segmento, profissionais, para a gente fazer um bate-papo bem legal, tá bom? E aí prometo para vocês que a gente vai se organizar melhor. E tô vendo também se a gente consegue fazer mais lives. Acho que uma vez por semana, às vezes,
acaba juntando muita coisa, acaba não dando uma sequência. Mas prometo que eu vou trabalhar nisso. Mas dizer para vocês aí, dentro da questão do preconceito, a gente vive um tempo muito difícil, gente. Né? Então é um tempo onde é difícil a gente falar, é difícil a gente se posicionar, é difícil a gente... É bastante complicado. Né? Então o que eu tenho para dizer para vocês? Nesse cenário de tantas incertezas, de tanta dificuldade, não percam os seus princípios. Gente, não perca o princípio. Seja crente, seja cristão, onde quer que você andar, onde quer que você trabalhar. Não tenha vergonha no seu trabalho, não tenha vergonha de exercer a sua fé, de declarar a sua fé. Não tenha vergonha de falar da sua igreja. Não tenha vergonha de falar. Quando eu digo de falar, não é falar mal não, é falar bem. Não tenha vergonha de exercer a sua fé no seu trabalho. Não tenha vergonha de exercer a sua fé no seu trabalho. Não espiritualize o seu trabalho a ponto de você também achar que lá no seu trabalho é uma igreja, porque não é, lá é seu trabalho. Você tem que performar, tem que dar resultado, você tem que cumprir com todo o seu papel. Mas entenda uma coisa, não tenha medo de exercer a sua fé no trabalho, de se declarar cristão, de usar princípios bíblicos, de aplicar os preceitos da palavra de Deus no seu trabalho. Não tenha vergonha de, antes de você começar o seu dia no seu trabalho, abaixar a sua cabeça se o seu ambiente de trabalho te permite. Às vezes vai ser silenciosa a oração, mas abaixar a sua cabeça ali e fazer uma oração. Senhor, abençoa meu dia. Às vezes no carro, no trânsito, você está saindo de casa, está indo para o seu trabalho, não tenha vergonha de conversar com Deus sobre o seu trabalho. Apresente os desafios do seu trabalho ao Senhor. Isso não é espiritualizar o seu trabalho, é porque muitas vezes na oração, às vezes falando, verbalizando, e abra a boca para orar. Abra a boca para orar, ore falando. Às vezes eu estou dentro do carro, eu vou dentro do carro, gente, eu pareço um doido. Se você me encontrar um dia indo trabalhar sozinho, se eu tiver com a família ainda vou estar tranquilo. Mas eu indo trabalhar sozinho, daqui onde eu moro, na cidade de Caieiras, até o meu escritório em Pinheiros, tem dia que é 1h30. Eu vou 1h30, eu vou falando. Falo, Senhor, aquele projeto, o que eu faço com aquele projeto? Senhor, aquela pessoa, o que eu faço com aquela pessoa? É minha oração, é minha forma de orar, eu vou conversando com Deus. Aí às vezes tem hora que eu falo e eu respondo para mim mesmo, aí quando eu vejo já respondi, eu falo assim, poxa, mas não fui eu que respondi isso. É Deus, na verdade, que já está trabalhando no teu coração e te dando resposta. Então não tenha medo de, durante o seu trabalho, na trajetória do seu trabalho, quando você chegar no seu trabalho, não tenha medo de verbalizar, de fazer uma oração, de entregar o seu dia a Deus. E de chegar no final do dia ter a sensação de que você fez o seu melhor, agradecer a Deus pelo seu dia de trabalho e falar, Senhor, muito obrigado. O Senhor me deu saúde, o Senhor me permitiu chegar no meu trabalho, o Senhor me permitiu um dia me dando livramento, eu consegui desempenhar meu papel. Eu manifestei a tua graça nesse lugar que eu trabalho, sendo exemplo, dando testemunhos no local que eu trabalho. Gente, se a gente fizer isso, para pensar o quanto a gente vai impactar de verdade essa geração. Fuja dos embates, fuja das discussões, fuja das provocações. Tem gente que só quer te provocar para ver como é que você vai sair diante da provocação, para tentar arrancar de você alguma coisa que ele vai poder usar contra você depois. Fuja da provocação. E olha que eu estou te falando isso porque eu sou muito provocado, eu tenho que aprender isso também. Vamos aprender junto. Tem hora que é cada coisa que acontece com a gente olha assim e fala, não acredito que isso está vindo dessa forma, por essa pessoa. Acontece. Então aprenda a lidar nas situações de provocação, aprenda a lidar nas situações onde você sabe que às vezes as pessoas não professam a mesma fé que você, mas não é porque não professam a mesma fé que você vai omitir a sua fé. Quando a gente omite a nossa fé e quando a gente não confessa a Deus diante dos homens, aliás, é bíblico isso. Ele também não nos confessará diante do Pai, Cristo disse isso. Então não tenha medo de professar a sua fé, de declarar a sua fé, de fazer da sua fé um instrumento, mas não um instrumento de fanatismo, um instrumento de uma pessoa desequilibrada, ou de uma pessoa que às vezes o teu chefe que não é crente vai chegar para você, às vezes ele vai ser mais ríspido com você, e aí você vai amaldiçoar teu chefe. Não, gente, isso não é fé. Isso não é fé. Manifesta a tua fé no teu trabalho de forma equilibrada. Tenta fugir. A inteligência emocional, né, Rodrigo? Os pilares de inteligência emocional. Aliás, eu tenho um livro muito bom de inteligência emocional. Está por aqui, em algum canto. Eu tô numa casa temporária, estou em obra para minha casa, para a casa que eu vou morar. Então lá eu estou fazendo um escritório que acho que vai ter mais
vai ter mais, mais espaço para acomodar. Tem muito livro até encaixotado ainda, mas eu tenho um livro muito bom. Esse livro é do Daniel Goleman, é o pai da inteligência emocional. Então você pode chamar Daniel Goleman. O livro é Inteligência Emocional. Ele é o pai da inteligência emocional. É um livro muito bom. Ele parece uma bíblia desse tamanho, assim, bem grosso. É muito técnico, ele é chatinho de ler. Mas se você parar para ler, você vai ver que faz todo sentido, né? Então, se a gente com inteligência emocional, a gente vai suportar as provocações, não vai precisar dar cadeirada em ninguém, nada de cadeira. A gente vai ser provocado o tempo todo. A gente vai ser desafiado o tempo todo, mas se a gente tiver esse equilíbrio, eu tenho certeza que Deus vai nos dar graça para superar e a gente vencer, né? A Vilma está colocando aqui, acredita que meu marido foi dispensado da área de TI por professar a fé? Falaram que foi pitch cultural, nunca tinha ouvido essa palavra. Acho que não deve ser pitch, deve ser um fit cultural. Fit, tudo aquilo que dá fit é aquilo que dá jogo, é aquilo que se encaixa adequadamente, né? Então, às vezes a empresa não tem uma cultura, né? E aliás, às vezes tem gente que condena isso. Gente, eu acho essa coisa mais legal do mundo. Às vezes a empresa está sendo até transparente, fala, não tem fit cultural, nossa cultura não bate com a sua. E aí a gente entendendo isso, obviamente, hoje no tempo que a gente está vivendo, gente, dá muito problema. Mas eu gosto dessa transparência, eu gosto desse negócio de ter essa transparência, né? E eu tenho certeza que para o seu marido, com certeza Deus vai preparar um lugar que vai ter um fit cultural adequado, ele vai ter um ambiente adequado para trabalhar, para professar a fé, para ser abençoado e próspero, tenho certeza disso. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe o seu marido, mas de fato isso acontece, nem sempre a gente vai estar no melhor ambiente. Nem sempre a gente vai estar onde nós queríamos. José não preparou estar no Egito. Tenho certeza que não. José não escolheu ser vendido como escravo. José não escolheu estar na casa de Potifar. José não escolheu nada na vida dele. Mas a Bíblia diz que em tudo que José propôs no seu coração, ele foi abençoado, ele foi próspero. Então entenda que muitas vezes o lugar não vai ser adequado, mas se você é a pessoa certa, Deus vai prosperar você mesmo nos cenários de grande adversidade. Vai te impedir muitas vezes de ser acusado? Não. Vai te impedir de ser preso? Não. Vai te impedir de ser traído? Não. José vivenciou prova para tudo que é lado. Ele foi traído pelos irmãos. Imagina o desgaste emocional de quem foi traído pela própria família. Ficou longe do seu pai tinha um amor por ele que era diferenciado, era diferente do amor que tinha pelos outros irmãos, tenho certeza que o dele pelo pai também. Aí você imagina, quem tinha comida todo dia, quem tinha estrutura todo dia, de repente está se vendo vendido como escravo. Aí vendido como escravo perde identidade, perdeu totalmente a sua identidade, está longe da sua terra, então da sua pátria, da sua família, da proteção do pai. Aí ali agora ele é obrigado a viver todas as circunstâncias que ele teve que enfrentar. Então, escravo, trabalhou na casa de Potifar, chegou a ser o chefe da casa, administrava tudo para o homem lá, a mulher do homem que não prestava, não tinha princípios, não tinha escrúpulos, intentou contra ele, ele manteve os princípios dele, por manter os princípios foi preso, por manter princípios foi preso, então ele não foi preso porque cometeu erro, ele foi preso porque porque guardou seus princípios. Mas a Bíblia vai dizer que mesmo dentro da cadeia ele foi próspero, porque na cadeia deram a chave. O carcereiro deu a chave da prisão para ele. Então você imagina, um preso com a chave da prisão. Ele manteve o princípio e permaneceu lá até o último dia. Até o dia que Deus dá um sonho para um homem que ninguém consegue interpretar, mas alguém que guardou seus princípios e os seus dons durante toda uma vida. E José exerceu os dons dele em absolutamente tudo. Na casa de Potifar fez a casa prosperar. Na prisão fez a prisão prosperar. E quando chegou a governador, trouxe uma prosperidade para um tempo que foi um tempo único na vida do Egito. Então entenda que os desafios eles sempre vão existir, sempre. Mas se você mantiver a sua fé alinhada a princípios sólidos e não abrir mão deles, onde quer que você trabalhe, onde quer que você esteja e no que você fizer,
a boa mão de Deus vai estar sobre a sua vida, te prosperando, guardando, livrando em absolutamente tudo. Tá bom, gente? Acho que a gente vai ficando por aqui hoje. Lembrando vocês, a gente vai lançar lá um formulário para fazer essa mentoria. Eu vou eleger lá alguns candidatos para fazer uma mentoria. Como é que vai funcionar essa mentoria? 1 hora por semana, 1 hora e meia por semana, mas não vai ser num formato de live. Aí vai ser direto comigo. O que vai ser importante? Eu vou colocar pessoas nessa mentoria que tenham projetos. Pessoas que tenham projetos sólidos, que a gente identifica que de fato a pessoa está preparada para dar um próximo passo. Então assim, o que é a mentoria? Na mentoria, eu não vou chegar para você e falar assim para você, faz isso, faz aquilo, faz isso. Não, isso é consultoria. Aí para consultoria, eu vou falar para você ligar lá no meu escritório e contratar a PKF. A gente cobra para fazer isso. Cobra caro, não cobra barato não. Quando eu digo cobra caro, é o justo, porque a gente envolve todos os profissionais adequados dentro de um projeto que é muito maior. Então, no projeto de mentoria, eu vou exigir que vocês trabalhem junto comigo. Então, primeiro, tem que ter um projeto sólido. Então, tem que ter um plano para alguma coisa, em qualquer área. Às vezes o seu plano é um plano de melhorar a sua finança pessoal. Então, pastor, olha, eu quero trabalhar melhor a minha finança pessoal. Não tem problema, a gente vai trabalhar com isso. Não, no meu caso é porque eu quero criar um negócio, eu já tenho um projeto, já tenho um plano de negócio, mas eu preciso de ideias para dar o próximo passo. Muito bom. Pessoas que estão em começo de carreira, precisam achar às vezes o norte na carreira para se desenvolver. Empreendedores que às vezes estão perdidos, que às vezes têm 50 negócios, mas no final do dia não focam em um. A gente vai ajudar a focar para que você consiga se desenvolver. Então o objetivo da mentoria vai ser nesse aspecto. Então eu vou deixar o formulário da mentoria lá no nosso canal. Então tem um canal, como eu falei, lá no meu Instagram tem um canal. Você entra no canal, se inscreve nele e lá eu vou deixar o formulário, vai ter um form do Google, onde você vai ter acesso à mentoria. Só para você ter uma ideia, essa mentoria é uma mentoria que eu faço individualmente com profissionais, com presidentes de empresa, com pessoas do ramo do negócio. Então eu faço isso, e a gente trabalha alguns pilares. Eu vou fazer isso aí só com o pessoal da mentoria, mas daqui uns dias você vai ver o lançamento também no nosso site, você vai ver o quanto eu cobro para fazer essa mentoria. Só a mentoria. Vocês vão ver que é uma mentoria que a gente cobra para fazer. Eu, por conta das minhas atribuições na PKF, que domina a minha agenda, no escritório hoje, eu tenho atribuição local, sou presidente na América Latina e eu tenho que viajar muito, Então ainda viajo esse ano, agora em outubro eu tenho que estar em Bogotá, na Colômbia, em novembro agora eu vou para a Coreia do Sul. Gente, eu vou conhecer a Coreia do Sul, eu vou na maior igreja do mundo. Estou muito contente com isso. Meu trabalho vai me levar para lá. É só para você entender, um dia Deus usava pessoas na igreja para dizer para mim assim, um dia você vai viajar muito, um dia você vai viajar aos 4 cantos da terra. E eu achava que eu ia fazer isso pregando. E Deus vai me levar pelo meu trabalho, e eu, além de ir pelo meu trabalho, pago para fazer. Eu vou mostrar para você depois. Gente, não é coisa de orgulho nem nada. Afinal de contas, eu vou viajar daqui lá com fuso horário, estamos falando de mais de 40 horas de viagem, Mas eu vou de classe executiva, volto de classe executiva, estão pagando para eu ir. O que proporcionou isso? O meu trabalho. É por isso que eu falo para vocês, vale a pena encarar o trabalho como propósito de vida, porque eu tenho certeza que através disso a gente alcança o alinhamento entre o propósito de Deus e o propósito da gente nessa terra. Hoje eu tenho a oportunidade de exercer meu ministério. Quem me conhece sabe, eu ajudo muito na minha igreja. Então se você for lá na minha igreja no domingo eu estou lá, na segunda eu estou lá, na terça eu estou lá. Então nas reuniões da minha igreja eu estou nas reuniões. Nas reuniões de ministro eu estou lá. Na reunião de missões eu estou lá. Tudo isso quem me proporcionou foi o meu trabalho. Ele me deu condições de hoje exercer minha profissão e exercer também o meu ministério. Isso é plenitude, estou muito feliz por isso. Estou isento de problema? Não. Hoje mesmo tive um monte para resolver. A gente, quando vai bem de um lado, às vezes é atacado do outro. Às vezes a casa da gente passa por muita coisa, a gente passa por muitas lutas. A Bíblia diz, no mundo tereis aflições. Mas o mesmo Cristo que diz que no mundo a gente teria aflições, ele diz assim, mas não temas, eu venci o mundo.
E esse mesmo que venceu o mundo, ele fala assim: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E eu vou terminar dizendo algo que eu digo sempre na igreja. E eu queria que você colocasse isso como uma forma de declaração para você mesmo. Antes da gente encerrar aqui, eu vou fazer uma oração para você, para te abençoar. Uma live pouco técnica, um pouco trabalho, um pouco uma live de pastor. Gente, me perdoa. Eu sou tudo isso. Sou pastor, sou empresário, sou cristão, sou tudo. Mas sou homem também, sou cheio de defeito. Defeito que não acaba mais. Minha esposa que o diga. Meus filhos também. Mas eu quero abençoar a sua vida. Eu coloquei como propósito de vida, se Deus me permitiu chegar até aqui, eu não posso deixar essa semente morrer. Eu preciso multiplicar ela na vida de pessoas. E eu quero multiplicar na sua vida. Então, que Deus abençoe a sua vida. E vou terminar com uma oração já, mas dizendo para você: se Deus é por nós, quem será contra nós? Vou dizer para você de novo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, se você quiser, coloque aí. Pode comentar aí, diga aí: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se você quiser colocar assim: se Deus é pela minha família, quem vai ser contra a minha família? Se Deus é pelo meu trabalho, pelo meu negócio, quem vai ser contra o meu trabalho? Então faça essa declaração e entenda que aquele que está conosco, ele é maior e ele vai nos fazer prosperar em todas as coisas. Fé e trabalho. Eu coloco 3 pilares centrais para a minha vida e vou terminar com a oração. Deus, família e trabalho. Deus, família e trabalho. E exatamente nessa ordem. Buscai o reino dos céus e as suas justiças, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Família, princípio divino. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora, uma ajudadora. Então, o princípio da família. Deus nos deu uma esposa, Deus nos deu a irmã que está aí, Deus te deu um marido. Então, Deus nos deu uma família. E Deus nos deu um trabalho, e em tudo aquilo que desempenhamos com o objetivo de dar dignidade a nós, conforto à nossa família e, acima de tudo, glorificar a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero neste momento glorificar o Teu nome por todos os meus irmãos, amigos, todos aqueles que estão participando deste momento. Alguns entraram e saíram, não tiveram oportunidade de estar em todo o tempo, e é compreensível, mas eu quero abençoar a todos os que passaram por essa live, todos que estiveram conosco em algum momento. Eu quero abençoar as suas vidas em todos os aspectos, mas neste momento em especial, Pai. Pedir ao Senhor que o Senhor dê equilíbrio, que as palavras que foram lançadas aqui nesta live, com a simplicidade, que o Senhor, através do Espírito Santo, leve ao coração de cada uma dessas pessoas e que o Espírito Santo faça o papel de traduzir, de fazer a compreensão, de trazer o entendimento, aquilo que eu com palavras não consegui. Mas que essas pessoas saiam desta live abençoadas. Eu quero abençoar as famílias, eu quero abençoar os ministérios, eu quero abençoar o trabalho, eu quero abençoar os negócios, eu quero abençoar os projetos. Eu estendo as minhas mãos em sinal, Senhor, de rendição ao Senhor, mas em sinal também de abençoar a vida daqueles que estão do outro lado, declarando que a Tua bênção, que enriquece e não acrescenta dores, esteja sobre a vida de todos eles. Dá a todos eles uma noite de paz, de descanso, de conforto, de harmonia. E esta sexta-feira é o último dia útil da semana. É o último dia útil desta semana. E eu peço ao Senhor, faz uma surpresa a cada um deles. Dá uma sexta-feira abençoada e próspera. Trabalha no emocional de cada um. Visita, Senhor, o trabalho, a profissão de cada um e faz deles abençoados, prósperos. E acima de tudo, Senhor, que eles tenham satisfação em tudo aquilo que o Senhor colocou nas mãos deles para fazerem. Eu oro no nome mais poderoso de todos os nomes, o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Muito obrigado. E a gente vai encerrar a live por aqui. Gente, eu não sei nem onde encerra a live. Eu acho que deve ser um xizinho aqui, né? Eu vou encerrar. Tenha uma boa noite. Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs. Gente, muita gente. Obrigado aqui pelas mensagens. Eu pude ver muita gente conhecida. Meu amigo Gildásio, muito obrigado. Me deu hoje uma aula, me deu uma consultoria lá na Usana. Meu amigo Rodrigo, a irmã Vilma, o Vitor, a Carmen, Laninha, a Andréa Reis,
Pastora Priscila Fernandes é minha vizinha aqui do lado, Deus abençoe. Pastora Amanda Berger, o Victor, o Abner, aqui está a casinha da Thaisa, acho que é a Thaisa, né? Chagas Patriani, Núbia, Ellen, Rodrigo eu já falei, Camila, enfim, a todos vocês, gente, muito obrigado, muito obrigado. Look Turismo, gente, vocês querem comprar passagem, Look Turismo, quer comprar passagem, planejar sua viagem, vai fazer viagem para os Estados Unidos, quer ir para os Estados Unidos, igual eu fui esses dias, fui lá para a Disney, tá aí o Look Turismo, segue lá a página deles, eles são uma bênção, né? Aliás, aqui ó, meu amigo da Look Turismo, aqui ó, eu tô olhando aqui para esse globo aqui, esses dias eu estava olhando para ele aqui para ver os países que eu já visitei. Eu achava que eu já tinha visitado tantos países, acho que eu devo ter visitado uns 30. E aí quando ele me deu a lista aqui da quantidade de países aqui, eu percebi que eu não visitei quase nada. Deus abençoe. Gente, muito obrigado. Terminando aqui, não esquece, tem o link da mentoria lá no nosso canal. Vai ser um prazer te servir, vai ser um prazer te abençoar. Uma noite de bênção a todos vocês. E não se esqueça, se Deus é por nós, quem será contra nós? Grande abraço.